Vamos lá. Eita. Vamos lá. Live 3 de como se aprofundar em Jesus. Espero que você aprenda bastante. Bom dia. Bom dia. Bora? Mais uma live. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo também? Tô te ouvindo perfeito. Que bom. O som tá alto? Não. Não? Tá tranquilo? Tá. Então vamos lá. Live 3 de como se aprofundar em Jesus. Tá. A gente tá conversando ao longo desses dias sobre como a gente pode se aprofundar em Jesus. A ideia dessas lives é a gente compartilhar um pouco daquilo que Jesus vem nos ensinando nos últimos 10 anos para poder ajudar na sua caminhada. Para você que verdadeiramente você sente o Espírito Santo te chamando para um nível mais profundo. Então a nossa ideia aqui é de compartilhar coisas que são muito práticas para você, para que você consiga aí crescer cada vez mais nessa profundidade de Jesus, porque Jesus, ele é incansável. Jesus, ele é infinito. Então, uma das coisas que eu acredito que são muito interessantes para a gente sempre pensar quando a gente fala de se aprofundar em Jesus é que Jesus, ele não tem fim. Então, um erro nosso é acreditar que eu tenho 10 anos, conheço Jesus há muito tempo, então significa que eu já sei tudo a respeito de Jesus. Olha, a cada dia eu descubro algo da minha esposa, novo, que eu não sabia. Então, imagina Jesus, né, que é o dono da vida, o alfa e o ômega, aquele que estava na existência antes de tudo vir, ou antes de tudo ter forma, ele já estava. E é muito legal da gente imaginar, né, Maybe, que a vida se resume a gente conhecer Jesus e se parecer com Jesus. E que a eternidade é sobre Jesus. Jesus é a luz mais brilhante que existe na região celestial. Ele é o sol da justiça que brilha lá. Então, é muito engraçado pensar e imaginar que a eternidade nós iremos passar conhecendo e se aprofundando cada vez mais em Jesus. Sim. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso privilégio de conseguir conhecer cada vez mais sobre Ele. E eu lembro um dia que eu tive uma visão onde eu estava dentro do coração de Jesus e existia como se fossem câmeras dentro desse coração. E eu conhecia como se fosse uma particularidade de Jesus, porque Jesus, ele é nosso irmão mais velho, mas Jesus também ele é rei, Jesus também ele é Senhor, Jesus também é o médico dos médicos. Então, nessa visão, eu via que Jesus ele tem múltiplas formas, múltiplas maneiras. Eu falo assim, Jesus, o meu maior desejo todos os dias é conhecer uma parte nova do seu coração. E é uma das coisas que eu gosto de sempre estar fazendo quando eu estou no meu tempo com Jesus, de conhecer uma parte. Eu falo assim, Espírito Santo, por favor, me revele uma característica, uma fração desse coração para que eu possa conhecê-lo. Porque quanto mais eu o conheço, mais eu posso me parecer com ele. E mais Eu acho legal porque Jesus fala que quando a gente conhecesse ele, ele mataria a nossa sede, né? Só que eu falo pra ele, eu falo, Jesus, quanto mais a gente tá perto de você, mais sede eu tenho, porque eu quero mais. Mais. Parece que nunca sacia essa vontade de Jesus. Eu quero te conhecer, por exemplo, todos os dias. Te conhecer mais um pouquinho é a coisa que eu mais gosto. Conhecer aquele e aquela que eu amo. Então, com Jesus é a mesma coisa. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar um pouquinho hoje? Todos vocês que estão aqui, que alegria ter vocês com a gente. Fiquem livres para perguntar e questionar e lançar as dúvidas de vocês, tá? Olha, hoje a gente vai falar sobre Bíblia. Como ler as Escrituras. E eu sei que as pessoas elas têm muitas questões em relação à Bíblia, então a nossa ideia aqui é conseguir esclarecer algumas coisas para vocês que vão ajudar bastante na caminhada de vocês. Sim. Existem várias maneiras da gente escutar Jesus. A primeira delas é a própria Bíblia. Então a Bíblia é um canal, é uma maneira da gente se aprofundar em Jesus. A gente pode também, através do próprio Jesus, através do Espírito Santo, através dos sonhos, através do nosso coração e através das pessoas. Por que eu falo dessas coisas? Porque quando a gente está pensando em se aprofundar em Jesus, as pessoas ficam assim, meu Deus, mas
por onde é que vai? Por onde é que começa? A gente estava nesse final de semana reunido com uns amigos e eu percebia que umas pessoas que tinham sido convidadas para estar lá com a gente, elas ainda tinham a dificuldade de ouvir a voz de Deus. E normalmente, quando nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus, é porque a gente sempre pensa que a voz de Deus vai ser igual naqueles filmes do Moisés, assim, aqueles filmes bem dos antigão, que passavam na sessão da tarde, que tipo assim, Deus vai falar assim, Moisés, fala comigo. Nem sempre é assim. Pode ser? Pode ser. Então a gente precisa de pensar também que o Senhor, ele fala através das Escrituras. Teve uma vez que eu, bem no início, quando eu conheci Jesus, eu falava assim, Deus, por favor, fala comigo. Aí o que eu fazia? Eu pegava a Bíblia, Nossa, eu também. abria e colocava o dedinho assim, você vai falar comigo agora. É. E é engraçado que a misericórdia dele ainda caía, né? Porque realmente, quantas vezes ele falou comigo desse jeito? Exatamente. E funciona porque a gente começa a engatinhar. Então, se você está começando a se engatinhar nessa vida de se aprofundar com Jesus, você pode fazer essas coisas. E você vai ter experiências incríveis com ele. Né? Eu lembro que nessa vez, quando eu abri a Bíblia e fiz esse Uni do Unité, que hoje eu conheço face a face, então eu ainda utilizo a Bíblia, mas nesse dia eu estava com muito medo mesmo. Eu estava com medo de dormir, porque na semana anterior uma pessoa tinha pulado na casa onde eu morava com a minha mãe e eu tinha ficado muito assustado. E, gente, eu não conseguia dormir. E, de repente, eu abri nas Escrituras e as Escrituras falavam assim, em paz me deito, logo descanso. Nossa, bem Quando nesse. você se deitar, você nunca mais terá medo. Nossa. Aí eu falei assim, meu Deus, ele é real. Então Jesus, ele é real. E a nossa ideia aqui é falar um pouco disso, falar um pouco das Escrituras, para que a gente saiba. Então, sempre lembre que Jesus, ele pode falar de diversas formas. Nessa medida que você começa a se aprofundar nele, ele pode usar as Escrituras, ele pode usar as pessoas, ele pode usar o Espírito Santo, ele pode usar as situações, e Jesus, ele sempre está falando. Tá? Nas nossas próximas lives, a gente vai falar dessas outras maneiras que Jesus, ele fala com a gente. Porque se eu estou querendo me aprofundar em Jesus, fique tranquilo e tenha certeza que Jesus, ele vai estar sempre falando com você. Sempre falando com você de diversas formas. Eu preciso estar com os meus olhos e ouvidos bem atentos. E uma das coisas que é tão gostoso quando a gente senta nas mesas é ver a forma como Jesus está falando com as pessoas, né, amor? É. Que a gente vê quanto ele tem falado. Exato. É uma pessoa, às vezes, na cozinha e ela pega determinada coisa e Jesus fala com ela. É a pessoa que, às vezes, vê o pôr do sol e, de repente, Jesus fala com ela. É a pessoa que abre o Instagram e tem um post e ele fala assim, nossa, esse post falou comigo. Eu preciso fazer algo. Em todos os lugares ele fala. Então a gente precisa de aprender a reconhecer a voz de Jesus. Então quando eu paro para simplesmente, cara, Jesus, fala comigo e fico atento, eu posso perceber que ele pode estar falando comigo ao longo de todas as coisas e todas as formas. E hoje a gente vai falar da Bíblia, então. E eu fico pensando, se existisse um livro que tivesse tudo sobre a Carla, e eu amo muito a minha esposa, e se existisse tudo sobre ela, gente, eu não gastaria, eu não perderia um dia. eu não perderia um dia. Eu leria tudo sobre isso, para que eu conseguisse conhecer cada vez mais, saber o que a agrada, o que não agrada, saber das histórias que ela passou. Imagina se a gente entregasse para as nossas esposas, quem é casado, um livro sobre nós, nossa biografia. Cara, eu acho que pensa a experiência, maybe. Deixa eu entregar minha biografia, muito legal. todas as minhas histórias para as suas histórias. Assim, com todas as emoções, com toda a minha infância, com tudo aquilo que eu já passei. Sim. Eu acredito que despertaria a intimidade em nós. Vamos tentar imaginar como seria isso, né? A gente seria mais íntimo, a gente conheceria as histórias, a gente saberia o que agrada e o que não agrada. E o mais surpreendente é que a Bíblia é esse livro. A Bíblia conta a história de Jesus. Como Jesus se comportava, como ele andava. Então, se eu quero me aprofundar em Jesus, inevitavelmente eu tenho um livro, principalmente ali na perspectiva do Novo Testamento, que fala sobre ele. Nossa, então eu posso mergulhar loucamente dentro dele. A grande questão é que a gente tem que ser bem sincero. Por que a gente tem essa treta com a questão da Bíblia? A primeira coisa é porque realmente a gente não lê ela com um foco. A gente simplesmente lê ela para cumprir uma obrigação religiosa na grande maioria das vezes.
Ou a gente não quer ler porque também a gente não quer ser religioso. Uhum. Então, quando a gente pensa e começa a ler a Bíblia com um objetivo, que é uma das formas que a gente se aprofunda em Jesus e que a gente pode começar a ler as Escrituras, se eu leio as Escrituras simplesmente com um foco, eu quero encontrar Jesus aqui nessa passagem, eu quero encontrar Jesus em tudo aquilo que eu estou lendo, eu quero encontrar características de Jesus, como é que Jesus curava as pessoas. Aí eu vou ler as Escrituras pensando em como Jesus curava, como Jesus tratava as pessoas, e eu vou ler a Bíblia com esse foco. Eu acredito que quando a gente começa a fazer isso, a Bíblia ela se transforma. E agora eu não leio mais por uma religião, eu não leio mais para uma prática religiosa, eu leio com um objetivo. O objetivo, se eu quero me aprofundar em Jesus, então eu vou ler tudo sobre Jesus. E uma dica que a gente vai dar para vocês é você ler o Novo Testamento, principalmente os 4 primeiros evangelhos. Você pode ler Marcos, Mateus, João e Lucas. Eu te falaria para você começar com Lucas, e para vocês que gostam de uma linguagem assim bem romântica, vamos assim dizer, bem assim cheio de enigmas, começa por João. O João é bem legal, que João fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então é algo bem legal. Vamos lá. Você que está aqui com a gente, não esqueça de compartilhar, manda para alguém que quer se aprofundar em Jesus, para o Espírito Santo tocar no seu coração, manda e compartilha. Depois a gente vai deixar isso aqui salvo também para vocês poderem consumir. A ideia é a gente ir falando e a gente vai pincelando algumas coisas e ao longo das outras lives a gente vai aprofundando um pouco mais, tá? Então, a gente não lê as escrituras. O primeiro motivo é por conta desse motivo religioso. O segundo motivo, que eu acredito, é porque normalmente nós não temos fome. A gente quer se aprofundar em Jesus, mas se aprofundar em Jesus às vezes ainda é muito da boca para fora. A gente fala que quer conhecer Jesus, mas ainda é muito da boca para fora. Gente, quando tem fome, você vasculha a geladeira, você caça alguma coisa, você não fica parado, você não fica da mesma forma. Você fala assim: eu preciso de comer. Então, quando a gente está falando de se aprofundar em Jesus, normalmente a gente não lê a Bíblia porque a gente não está com aquele nível de fome, ao ponto de falar assim: me dá qualquer coisa que fala sobre a Carla. Gente, eu vou atrás, eu quero. Eu preciso de mais, né? Em conhecer. E eu vejo que a fome, ela começa a acontecer primeiramente quando a gente percebe o nosso estado. Eu gosto muito de imaginar que Jesus ele é uma luz. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu consigo me enxergar. E quanto mais eu me enxergo, mais eu percebo que, nossa, eu estou desnutrido. Uma vida sem Jesus é uma vida sem vida. É uma vida desnutrida. Então eu fico sempre imaginando, eu sempre converso com a Carla sobre essa questão da fome. Então quando você se aproxima de Jesus, Jesus vai mostrar como você está. E eu me percebi um dia que eu estava raquítico, vamos assim dizer. Que eu não me alimentava de Jesus. Eu comecei a me alimentar de Jesus. E eu vejo que, igual a Carla estava comentando no começo, que a fome por Jesus ela é algo insaciável. É algo que todos os dias, se a gente puder discutir, falar, a gente vai. Então, tem algo aqui em casa que marca a minha vida, a vida da Carla, é que nos últimos 10 anos que a gente se conhece, 11 ou 13? Tá, Como é que tá essa conta? para 12 anos já. 12 anos já, não é? É algo que marca muito a gente. O nosso assunto predileto é Jesus. A gente acorda falando de Jesus, a gente dorme falando de Jesus, a gente almoça falando de Jesus. Porque existe uma fome dentro da gente que a gente fala assim: meu Deus, me dá mais Jesus. Me dá mais Jesus. Se a gente sentar todos os dias, como é a nossa vida, todos os dias. O assunto sempre é ele. O assunto sempre vai ser Jesus. Então, eu gosto muito de imaginar que a fome é como algo que a gente quis muito na vida já. Então, pensa em alguma coisa que você já quis muito, 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 muito. E o que você já fez para conseguir essa coisa? Pensa lá na sua infância, quando você queria comprar alguma coisa lá no supermercado. Nossa, você era incansável. Incansável. Eu era do tipo de cara assim, que gostava de jogar videogame na minha infância. E, nossa, tudo que eu queria era que minha mãe comprasse um joguinho pra mim. Eu passava semanas, lavava a louça, fazia tudo certo, fazia minhas tarefas de casa, ia pra escola, acordava cedo, falava baixo, tudo que você imaginar. Eu era incansável para conseguir aquilo que eu queria. Eu fico imaginando que parece que quando a gente começa a crescer, a amadurecer, a idade começa a chegar, a gente perde um pouco dessas coisas. Essa vontade insaciável. Então, normalmente, a gente
não ler as escrituras por causa que a gente não tem fome. Porque um dia, quando a gente tiver essa fome, você vai ver que você vai falar assim, eu preciso demais de Jesus. E se tem as escrituras, que é um manual onde tem várias informações sobre Jesus, cara, eu vou lá, eu vou ler. Eu preciso de uma dose de Jesus diária. Tá? Então esse é um dos primeiros motivos que eu acredito que as pessoas não leem as escrituras. A segunda coisa que as pessoas têm problema de ler as escrituras é porque possui uma tradução ruim. Eu vou falar da Essa Carla. daí. A Carla, gente, quando eu conheci a Carla, ela tinha, e ela tem até hoje uma Bíblia lá na casa dela, que é uma Bíblia da capa azul, com os listradinhos Ah, dourados, sabe? mas eu gosto dela. Então, vou falar pra você, gente, é impossível de ler aquela Bíblia. Tipo assim, eis e vós, descobertos, e com a face desnudada, verão a É glória do assim Altíssimo, mesmo. Eterno, Inconsolável Deus. Aí eu falo assim, cara do céu, é muito complicado de ler, assim. E eu acho que acredito que grande parte das pessoas tem que ser, cara, eu até quero a Bíblia, mas não dá porque a tradução é ruim. Mas quando atualiza a tradução é muito nova também, eu não gosto, não. É claro que você não gosta, porque você acha que aquilo lá não é Bíblia. E todo mundo É. acha que não é Bíblia. Gente, não tem nada disso. Eu acredito que é o seguinte, quando você começa a se aprofundar e você não tem ali uma experiência com as escrituras, a gente precisa de eliminar a primeira barreira de resistência. A primeira barreira de É. resistência que a gente tem com a Bíblia é, primeiro, não sei por onde começo. Então, o primeiro lugar que você vai começar é pelos evangelhos. Não tem erro. Fica nos evangelhos. Até que a sua fome por Jesus alcance um nível que você fala assim, meu Deus, eu quero ler tudo sobre ele. Deixa eu ler o Velho Testamento, deixa eu ler tudo. Então, primeiro o Evangelho. A segunda coisa, a barreira que a gente tem, é a tradução. Existem várias traduções. A gente tem um diálogo da teologia que vai falar assim, nossa, a gente tem muitas interpretações, aí a Bíblia se perde, as palavras, os contextos, essas coisas todas. Olha, eu acredito que você, que está começando a querer se aprofundar em Jesus, você não precisa de se apegar tanto a essas coisas. Eu prefiro que você gaste tempo com Jesus, conhecendo quem Jesus é, e depois você vai estudar o detalhe, do que às vezes você não fazer nada. É igual dieta, né? Você abre o Instagram hoje, aí você fala assim, não pode comer margarina, não pode comer leite, não pode tomar leite, aí a água faz mal, tudo faz mal, aí a gente começa nas escrituras, não pode ler essa tradução, não pode ler por causa disso, e isso, e isso. Gente, por favor, Só se desapeguem das começa, né? No começo você pode, tá? Então existe um aplicativo muito legal que depois que acabar essa live eu vou postar nos meus stories ou vai estar nos meus destaques, aonde eu vou falar um pouco do aplicativo que eu utilizo. E esse aplicativo que eu utilizo, ele te dá várias traduções da Bíblia. Aí eu vou fazer um videozinho para você ver qual tradução que eu utilizo. Mas já adiantando para vocês, tem uma tradução que eu gosto muito, que é do Eugene Peterson, que se chama Bíblia A Mensagem. O que é essa Bíblia A Mensagem? À medida que as coisas foram... À medida que a humanidade ela vai crescendo, os nossos diálogos eles vão mudando. A maneira como a gente fala muda, o significado das palavras mudam para nós. Né? Então, hoje, a gente não usa palavras que a gente usava lá anteriormente. Então, como o vocabulário ele vai crescendo, a gente não sabe o que significa, tipo assim, vós me ser. Entendeu? Então, tipo, pensa você, vós me ser. Não obstante. Aí você fala assim, o que é não obstante? Então, a gente utiliza, vamos assim dizer, uma troca de palavras, mas que mantém um significado aproximado daquilo que a gente queria dizer. Então, ao invés de eu falar não obstante, eu poderia falar portanto, ao contrário de. Então, quando eu mudo as traduções, eu estou mudando só essa forma de dialogar. E esse cara, o Eugene Peterson, ele fez uma forma que seria bem... Ele fez uma tradução que é bem contemporânea. Então vai ter momentos lá nas escrituras que ele vai falar, por exemplo, isso aqui não é um show. Aí, tipo assim, quando a Carla viu essa tradução pela primeira vez, gente, ela ficou chocada. Ela falou assim, arreda-te daqui, isso aqui não é Bíblia. Eu falei assim, é Bíblia sim. Porque ao invés da pessoa falar assim, isso aqui não é sei lá, uma celebração, uma festa, ele trocou festa por show. Então ainda se mantém. Então, quando você vê essa tradução, não se preocupe. Fica tranquilo, calma seu coração, que você precisa... Isso aqui pode te ajudar cada vez mais a você se aprofundar em Jesus. Tá? Eu tenho essa Bíblia Mensagem, deveria ter pegado, né? Para mostrar. Eu tenho ela também física, e ela é muito boa. Eu gosto bastante. Tá? Então,
Quando você tem uma tradução ruim, fica muito difícil realmente de ler as escrituras. Então, prometo, vou mostrar o app que eu utilizo, que você pode colocar várias bíblias, e uma delas que eu gosto bastante é essa, a mensagem. Que até a Carla, gente, quando ela começou a ver essa tradução, e quando ela lê, gente, ela fica assim, embasbacada. É muito bom. Ela Mas fica... essa do aplicativo é bem melhor do que a física. Eu não sei por que que muda. Eu queria encontrar a mesma do aplicativo, só que física. Porque, nossa, essa Exato. versão online, ela é perfeita. A gente até comprou uma vez, né? A gente foi comprar Mas a não física. era a mesma. Não deu boa. Pois é. Não. E eu não consegui encontrar ainda. Mas a Carla, gente, ela lia e ela lê, né? E ela fica em lágrimas com as palavras, porque elas falam tão profundo no nosso coração, assim, gente, é sobrenatural, tá? Então, começa com elas e depois você troca, né? Você vai brincando ali com as outras traduções, que seriam uma King James. Mas o mais importante é essa fome, essa sede de te levar às escrituras. Acredito que um outro motivo pelo qual é complicado ler as escrituras é porque a gente só lê. A gente não medita nas escrituras. E é muito importante porque às vezes a gente fica naquela leitura religiosa, onde a gente pega, lê e fala assim, posta lá no Stories e fala assim, eu li a Bíblia hoje. E a ideia nunca é essa. A ideia é que a gente realmente medite nas escrituras. Então, normalmente, o que a gente faz? Você está lendo as escrituras e sabe como um versículo ele fala com você? Ele soa diferente? O que a gente deveria fazer nesse momento? A gente não deveria continuar a nossa leitura, gente. A gente deveria parar, porque às vezes ali naquele versículo o Espírito Santo estaria falando comigo. O Espírito Santo estaria revelando um pouco mais sobre quem Jesus é. Por exemplo, quando Jesus fala no Sermão do Monte, onde ele faz uma das maiores pregações dele, onde ele explica muito sobre o que é o reino de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus e tal. Gente, ali é um negócio para ser digerida aos poucos. Então as escrituras, ela é para ser digerida aos poucos. E normalmente a gente só passa por ela para cumprir um rito. Mas não. O objetivo das escrituras é revelar Jesus para nós. Dá As escrituras espaço para o Espírito Santo poder ministrar, né? dá espaço para o Espírito Santo ministrar. Então a gente não tem esse costume de meditar. A ideia é que a gente prefere às vezes ler 5, 6, 10 capítulos por semana, do que às vezes ficar em um versículo, às vezes por semanas, deixando o Espírito Santo falar no meu coração. Então a gente precisa aprender a meditar. A Bíblia, ela foi feita para ser digerida. Então sempre que você perceber, à medida que você lê que, cara, isso aqui falou diferente, ou você faz um tipo, uau, que incrível, por favor, pare. Pare, lembra da minha vozinha, por favor, medite. Porque ali você vai conhecer algo a respeito de Jesus que você ainda não conheceu, como a gente está falando de como se aprofundar. Então é muito legal, porque nesse processo, e isso é tão verdade, tanto na questão de você perceber um versículo que te chamou atenção, mas principalmente quando você não entender algo também. Porque diversas vezes a Carla virava para mim e falava assim, mas eu entendi isso aqui. Eu falei, ótimo. Se você não entendeu, você pede para o Espírito Santo te explicar o que você não entendeu. E você fica ali até que você entenda. Porque às vezes até isso também é uma forma da gente se aprofundar. Sim. Eu tenho esse costume de toda vez que algo me chama atenção nas escrituras, eu paro, então, e vou pesquisar sobre isso. Deixa o Espírito Santo falar no meu coração, vou pesquisar coisas da história, porque isso me ajuda a me aprofundar em Jesus. Isso vai te ajudar a você se aprofundar em Jesus. Pensa ter o próprio Jesus te explicando sobre as escrituras. E isso acontece. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então, por favor, faça isso. Porque à medida que você faz, você vai começar a se abrir para isso. Então a gente está te dando nessa live um caminho para que você possa começar a se aprofundar em Jesus. A gente já fez 2 lives falando disso. Então já tem 2 formas. E agora a terceira, a gente está falando para você, que é sobre as escrituras. E recapitulando então o que a gente falou até aqui. Primeira coisa, a Bíblia, ela é um livro recheado de informações a respeito de Jesus. Então se você quer se aprofundar em Jesus, por favor, você não vai deixar e nunca negligencie as escrituras. Normalmente a gente não lê porque a gente não tem fome. A gente não lê porque a gente tem uma tradução horrível, que o nosso cérebro ainda não consegue compreender. Terceiro, a gente só lê e não medita. E quarto, que eu já falei um pouco, é que a gente normalmente não tem um objetivo.
Então, por exemplo, vou falar para vocês o que eu estou fazendo hoje. Hoje, nesse exato momento, quando a gente está fazendo essa live, eu estou lendo o Novo Testamento pensando com o objetivo de entender qual que é o estilo de vida de Jesus. De alguém que verdadeiramente nasceu de novo. De alguém que recebeu Jesus. Como que a gente deve se comportar? Quais são os princípios que devem nortear a nossa vida? Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Você vê. Então você vê que, por exemplo, o apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele fala muito sobre como a gente deve se comportar. Cara, você não deve se irar. Você não deve falar mal das outras pessoas. Você não deve ser uma pessoa que é inclinada para maldade. E maldade é corrupção. Então, eu vejo e falo assim, cara, eu quero aprender a ter esse estilo de vida de Jesus. E o apóstolo Paulo ele fala muitas coisas a respeito disso. Então, imagina você ler a Bíblia com esse foco. Buscando, por exemplo, sei lá, cara, eu quero ser amigo do Espírito Santo. Então, eu vou olhar todas as passagens. Eu vou ler a Bíblia caçando o Espírito Santo. Nossa, eu vi. O Espírito Santo desceu sobre Jesus quando Jesus foi batizado. Ah, então significa que o Espírito Santo também vai descer sobre mim. Aí você vê no livro de Atos, tá vendo? Essas coisas te puxam. Então, normalmente a gente não lê as escrituras porque a gente não tem um objetivo. A gente simplesmente abre lá e se vira. Vai. Tem uma tradução ruim, não tem fome. E realmente, a Bíblia vai ser um negócio muito estranho para você, caso você não tiver essas características. Então, sempre coloque um objetivo. Então, às vezes você pode colocar o objetivo hoje de eu quero praticar Jesus no meu dia a dia. Então, eu vou ler as escrituras hoje, buscando ver, assim, como Jesus se comportava. Então, quando eu identificar o primeiro versículo que fala desse comportamento, eu vou analisar a minha vida e vou falar assim, será que eu estou vivendo assim? E se eu estiver vivendo, show de bola. Se eu não, você vai falar assim, Jesus me ajuda, eu quero me parecer com você. Porque quanto mais eu tenho essa experiência de me parecer e conhecer Jesus, mais eu me aprofundo nele. O que mais eu quero. Então, alguns conselhos para vocês que vão começar então essa jornada. O primeiro deles, igual a gente comentou, ler os evangelhos. De preferência, começa ali às vezes por João. Se você for um cara que gosta muito dos detalhes, ou uma mulher que gosta muito dos detalhes, comece por Lucas. Anota. Anota que esses conselhos são muito práticos, a gente demorou uns 10 anos para aprender. A segunda coisa, leia no mínimo ali 1 a 2 capítulos por dia. Eu falo porque tem gente, vou falar por mim, tinha dia, gente, que eu segui um plano bíblico, eu peguei um plano bíblico assim, uma vez, e o plano bíblico era tipo 6, 7, 8 capítulos por dia. Gente, é muita coisa, você não vai digerir muito assim. Então, eu prefiro que a gente aprenda a digerir, aprenda a se relacionar com as escrituras, veja a vida que existe, veja a voz de Jesus ali, do que a gente largar aí todo disparado para simplesmente falar assim, cumprir o plano bíblico. Faz isso não, pelo amor de Deus. Então, uma recomendação seria 1 a 2 capítulos por dia. E deixe que a sua fome guie você. Porque tem vezes que você vai falar assim, meu Deus, eu preciso de mais disso daqui. Deixa eu conhecer essa história. Você vai e deixa a sua fome te guiar. Quanto mais fome, mais sede, a gente vai indo, mais a gente se aprofunda. E eu sou um cara dos tempos, gente. Então, 1 a 2 capítulos por dia, eu já cronometrei. Não me julguem, mas dá 5 a 7 minutos. Não toma vergonha nessa sua cara. Pensa, gente, a gente fala que quer se aprofundar em Jesus e, tipo assim, 5 a 7 minutos, não dá? Que fome é essa? Isso não é fome. Isso é um... Como é que é o nome disso mesmo? Como é que você acha que é o nome dessas coisas? Um deslumbre. Isso é um A deslumbre. pessoa acha que tá com fome. Eu acho que você tá de barriga cheia. Quando a gente tá de barriga cheia, a gente faz as coisas desse jeito. Então, às vezes, quer dizer que você tá muito cheio de você. Você é muito cheio das suas preocupações, muito cheio da sua ansiedade, muito cheio da sua vida. E realmente, quando você estiver cheio da sua vida, você não vai querer a vida de Jesus. Porque quem quer ter a vida de Jesus vai precisar se esvaziar, vai precisar de render, vai precisar de entregar a sua vida para Ele. Quem quer ter vida após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, realmente, às vezes eu acho que a gente está muito cheio e a gente acha que não, mas como assim? Eu gosto de Jesus, olha. Você gosta às vezes na fala. Porque as suas ações, elas não falam isso. Não quer dizer que eu tenho que cumprir um rito? Não. Mas fica muito incoerente você falar que você quer se aprofundar em Jesus e você, 5 a 7 minutos para conhecer um livro que fala todas as informações dele. Isso é bom, gente. Então não vejam a gente assim, ai meu Deus, tá me julgando. Não.
A gente está abrindo os olhos de vocês, para que vocês possam ter uma fome e se aprofundar de uma maneira que seja realmente sincera e verdadeira, que seja coerente, que seja alinhada, tá? Terceiro conselho é anotar cada versículo que falar com você. E às vezes o que você não entender, por favor, peça ao Espírito Santo. Na verdade, nunca li as Escrituras sem a ajuda do Espírito Santo, porque senão você vai perder. Eu acho que a melhor tradução que existe da Bíblia é a tradução do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo ele pega aquele versículo e ele mesmo te explica. Ele mesmo ressalta para você. Como um bom mestre, um bom professor, o Espírito Santo ele faz isso. Então, todas as vezes que eu vou começar a ler as Escrituras, e a Carla possivelmente também faz isso, eu fecho os meus olhos e falo assim, Espírito Santo, por favor, eu não quero ler um livro, eu não quero ler um conto, por favor, me revela Jesus, deixa eu aprender mais sobre Jesus, me explique aqui, então, por favor, esteja comigo, que eu possa realmente reter, que eu possa perceber aquilo que é bom das Escrituras aqui. Então, por favor, sempre leia com o Espírito Santo e anote o que ele mostrar para você. E sempre acontece. Então, eu desejo muito que vocês, às vezes, hoje, quando vocês assistirem essa live, vocês vão, olhem um appzinho lá que vou mostrar o videozinho, e vocês leiam as Escrituras, e eu vejo que o Espírito Santo vai falar com alguns de vocês, ainda hoje. Vão te revelar a característica de Jesus ainda hoje. E vai ser incrível. Por favor, compartilhe com a gente quando isso acontecer. Tá? Então, por favor, preste bastante atenção enquanto você lê. E não se assuste, sim. O Senhor fala com a gente através das Escrituras. Porque às vezes você vai ler e você vai sentir algo assim, meu Deus, tá acontecendo? Sim. Tá acontecendo. Isso é pra você também. Essa é a vida que ele tem pra você. É um Jesus real que fala com você todos os dias. E tem aquela coisa, eu não li hoje. E agora? Quer dizer que eu não tô querendo Jesus? Não, gente, não vamos entrar em culpa. Porque culpa não é trabalho do Espírito Santo e de Jesus. É o do inimigo. É o do lado negro da força. Então, se você não leu, não tem problema, medite. Pega aquilo que você grifou, aquilo que você falou e simplesmente medite. Tire o dia para meditar. Não é uma corrida, gente. Se aprofundar em Jesus não é uma corrida, é uma jornada incrível e maravilhosa. Que a gente precisa, dia após dia, dar um passinho em direção a ela. Igual eu, todos os dias, eu me aprofundo no conhecimento que eu tenho sobre a Carla. Eu faço perguntas sobre isso. Eu reparo sobre ela. Então não é uma corrida. Eu tenho a vida inteira para conhecê-la. E até depois, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa por Jesus. E aí? Era um pouco disso. Eu acho isso maravilhoso. Por favor, não corra das Escrituras mais. Meu desejo, a minha oração para vocês hoje é que as Escrituras se revelem para você, assim como se revelou para mim e para Carla. Que as Escrituras elas possam ter um outro gosto na vida de vocês. Não um gosto de religião para cumprir um padrão, mas que vocês possam ir para as Escrituras com um desejo insaciável, incontrolável, ao ponto de você falar assim, Jesus, por favor, eu preciso de mais de você. Me revela quem você é, me revela o amor que você tem, deixa eu descobrir mais sobre você. Esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo para vocês que querem se aprofundar em Jesus. Tá, então, é isso. Baby, você quer complementar, falar alguma coisa? Maravilhoso, né? Nossa, eu gosto muito. Então, façam. Eu vou gravar esse vídeo, possivelmente mais próximo ali do almoço. Vou mostrar para vocês, vou ensinar como é que usa esse app que vai ajudar vocês na tradução. E, gente, sigam. A gente está muito feliz de fazer essa live. A gente vai fazer possivelmente uma live 4 também, falando de uma outra característica de como que você pode se aprofundar em Jesus. E a gente espera vocês. Fiquei muito feliz de todos vocês que estiveram aqui com a gente, que participaram. Nosso coração se alegra. O de Jesus também. Então, se aprofundem. Que bom, Mari. A Mari, ó. Linda, linda, linda. Beijo, amigos. Um beijo. Muito feliz que vocês possam se aprofundar em Jesus todos os dias. Tenham um excelente... Hoje é segunda-feira, enquanto a gente grava. Então, tenham uma excelente segunda-feira, um excelente dia para vocês. Que vocês possam conhecer esse Jesus que fala todos os dias e que está vivo e que a fome e a sede de vocês cresça a cada dia. Bom? Amém. É nóis, povo. Até mais. Beijo.